Olá, pessoal. Olá, pessoal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão me ouvindo bem? Só confirmando aqui para a gente começar a nossa live. Então, queria saber se está tudo ok com o som, ou se está baixo, se vocês querem que eu aumente. Tá direitinho? Então tá ótimo. Uma saudação, você que está chegando agora, o pessoal de Maceió, aqui, a Priscila. Deus abençoe a todos vocês. De onde é que vocês estão assistindo a live? Olha o William. A Gisele do interior de São Paulo, a Kátia aqui pertinho de mim, né, de Campos, Campos dos Goitacazes, o Caio de Osasco, o William do Rio de Janeiro, Gustavo Lopes de Piracicaba, a Rosane de Itaperuna, aqui pertinho, né, Rosane? Olha aí, tem gente de Pacajus, tem gente de Angola, a Ludmila Café de Angola, Luanda. Um abraço aos irmãos da África. Sempre digo que eu tenho muita vontade de conhecer a África, né, de visitar vocês. Quem sabe um dia, né? O Edmilson de Minas Gerais. Aqui é a Ana Carolina de Bom Jesus do Querendo de Natividade. Também aqui pertinho, né? De onde eu moro. Barreiras, a Bahia. Cacoal, Rondônia. O Matheus Ferreira, né? De Rondônia. O Franklin de Porto Velho. Jonatas de Curitiba, Consagrados por Amor. Consagrados é com N, tá, Jonatas? Então tá. Então vamos. Depois a gente faz mais saudações, tá bom? Pessoal de Brasília, aí Antônia Neuma. Vamos começar com a nossa oração. Hoje vai ser um tema especial antes de começar a oração. Vocês viram aí que o tema de hoje é como fazer leitura espiritual, né? A leitura espiritual, ela é diferente da Lexio Divina. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença, tá? Então, no sábado, a gente tem feito lives mais voltadas para a vida de oração, para a espiritualidade, né? Então, nas lives passadas, você deve ter acompanhado, eu falei sobre a Lexio Divina, né? Sobre a oração da Lexio. Vou baixar um pouquinho aqui. Não, baixe mais. Olha o pessoal de Maringá. Já preguei um retiro aí em Maringá, né? Rose Tardim, você estava nesse retiro, Rose? Então, voltando ao assunto, nas lives anteriores eu falei para vocês sobre Lexio Divina, né? Então, o que é a Lexio Divina? Então, como rezar com a palavra de Deus. E a gente fez vários exemplos de Lexio, né? Usando a Bíblia, né? O Novo Testamento, usando o Antigo Testamento. A gente fez uma Lexio com o Salmo 50, né? Então, se você não viu, você pode
dar uma olhadinha nas outras lives, né? Também tem uma playlist sobre vida de oração, né? Que se encaixa a vida de oração com a Alexio, né? A Luciana está dizendo aqui que foi uma das melhores lives. Então, hoje nós vamos falar sobre, não é Léxio Divina, é algo parecido com a Léxio Divina, mas algo muito importante na nossa vida espiritual. Nós vamos falar sobre a leitura espiritual, tá bom? Então, vamos começar como sempre a gente começa, e hoje é vigília de Pentecostes, né? Estamos já na véspera do grande dia da solenidade de Pentecostes. Então vamos com muito amor, com muito fervor, invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu estava falando, nós vamos hoje, daqui a pouco eu dou uma olhadinha aqui no chat. Já teve um protestante para dar dislike aqui, né? Eu nem falei nada ainda, alguém já deu dislike. Deu dislike por quê? Se eu não falei nada, né? Se eu nem comecei a live. Então, gente, para compensar o dislike que já deram aqui, que não influencia em nada no canal, né? Você aproveita, dá o seu like aí, né? Eu acho que eles estão mais presentes aqui no meu canal do que no canal deles, né? Anátema. Seja bem-vindo, apostolado Petrino. Que bom ter um moderador aqui, né? É coisa rara ter um moderador nas minhas lives. Uma saudação a Karina de Barcelona, né? Está assistindo a live lá da Espanha. Outro país que eu não conheço, né? Conheço muitos países da Europa, mas não conheço a Espanha, olha só. Eu tenho vontade de conhecer. Se me convidarem para ir para a casa de vocês, gente, eu vou, tá? Estou aceitando convites. Omnibus protestantibus anathema city. Se o latim está perfeito, não sei, mas a frase eu acho que é perfeita. Luiz Carlos, da cidade de Unai, Minas Gerais. Olha, Florência Totus Tuus está falando da Argentina. Um abraço aos hermanos, né, da Argentina. Tem alguém aqui de outro país? Aqui já vimos Espanha, Argentina. Geralmente tem gente também da Inglaterra. Não tem gente do Japão porque lá é um horário muito ruim. Esse agora no Japão é 4 horas da manhã, né? De Portugal, então a saudação ao Dropsy, que eu não sei como é seu nome, não deve ser esse, né? Então, vamos lá. Então, gente, depois a gente vê mais aí o chat. O que é Lexio Divina? Lexio Divina, essa palavra Lexio, em latim, significa leitura, né? Então, a Lexio Divina é a leitura orante da palavra de Deus, né? Então, a gente rezar com a palavra, ler a Bíblia em oração e fazer desta oração a nossa oração pessoal, né? Então, meditar com a palavra de Deus, né? A Lexio Divina clássica, tradicional, ensinada pelos monges, ela tem vários passos, né? Tem o passo da Lexio, Oratio, Meditatio e Contemplatio, né? A leitura, oração, meditação e contemplação. Mas eu ensinei para vocês um método leonardiano, um método mais simples, né?
Que, na verdade, esses passos aí, a gente não pode fazer como se fosse receita de bolo, né? Então, tudo bem certinho, né? Eu não gosto dessas orações que são tipo tipo bicicleta com rodinha, né? Às vezes é importante você ter as rodinhas da bicicleta quando você está no começo, mas depois é bom tirar a rodinha, você se ralar um pouquinho, mas aprender, né? Então isso vale a pena. Então, assim, é claro que a gente dá orientações, dá nortes, digamos assim, dá sugestões, mas é o Espírito que conduz a nossa oração. Então, o Espírito que é único, o Espírito vai conduzir você, o Espírito Santo é quem vai lhe ajudar a rezar, né? Então, isso é importante, tá bom? Olha, a Valéria está dizendo que hoje retornaram, né, as celebrações eucarísticas em Portugal. Que bom. Me diz uma coisa, na sua cidade, de onde você está assistindo, já retornaram as missas? Eu vou falar sobre isso aqui na live de hoje. Já retornaram as missas? Comenta aí no chat. Ainda não, né? Mas em algumas cidades já estão próximas, né, de retornar. Algumas cidades estão retornando com restrições, né, mas já tem alguma previsão, né, de retorno. Mas a maioria não, né? Pelo menos aqui no Brasil, ainda não. Tá, a Ludmilla está falando que os casos estão aumentando agora na cidade dela, né? Então, tá lá na Espanha já abriu, né? Portugal também. São Borja, estão falando aqui que já retornou. Aqui, Pádua, a gente segue a Diocese de Campos, né? Então, vai depender acho que enfim, do contexto aqui da nossa região, né? Então, não depende, não pode abrir uma igreja ou outra não, né? Porque senão é pior. Tem que abrir tudo junto, porque imagina que se só a minha igreja tivesse missa na cidade inteira, não ia ficar super lotado, né? Mais do que o normal, ia ser uma coisa absurda, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Eu tenho uma coisa muito importante, então eu peço que você me siga, por favor, até o fim, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar sobre esse assunto, tá bom? Muito importante. Então vamos lá, mas é muito importante mesmo, tá, gente? Então, na Lexio Divina, a gente vai ler a palavra de Deus, né? A gente vai ler em oração. Então é bom a gente sempre pedir o Espírito Santo antes, ficar no local tranquilo. Não é uma leitura de estudo, como eu falei nas outras lives, a gente escolhe uma Bíblia que tenha poucas notas de rodapé para a gente não cair em tentação de ficar olhando direto as notas de rodapé, porque não é para a gente ter uma interpretação teológica, né? Fique bem claro isso. Nós católicos, nós não lemos a Bíblia para dar a nossa interpretação. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu peço que você veja depois. Nós lemos a Bíblia para rezar, para Deus falar ao nosso coração, na nossa vida, né? Deus nos iluminar. Então isso é importante. E nessa leitura espiritual a gente vai conversar com Deus, ou seja, nós vamos louvar a Deus, suplicar ao Senhor as graças necessárias, de acordo com o que nós fomos sendo tocados com a leitura, com as histórias. Então, aconselhei vocês também a entrarem na cena, né? A perceberem, por exemplo, o ambiente, né? Tentarem fazer um contexto na sua imaginação. Por que que isso é importante? Porque a nossa imaginação, ela é ferida, né, pelo pecado, ela é ferida pelo pecado original. E muitas vezes a nossa imaginação, ela é
instrumento do pecado, né? Quem de vocês já não pecou porque imaginou uma coisa, né? Ou vê que nas suas memórias, no seu pensamento, vem coisas que são tentações, né? Não são ainda pecado, se você não cede, se você não permanece naquele, digamos, gostando daquele pensamento, então não é pecado. Atenção, né? Eu tenho vários vídeos sobre isso, né? Mas incomoda bastante esses maus pensamentos. Por quê? Porque são fruto da nossa concupiscência, muitas vezes, né? Fruto de coisas do passado que a gente já viveu. Então, quem já teve uma vida passada no pecado, principalmente no pecado contra a castidade, é muito tentado, ou pode ser muito tentado com maus pensamentos, né? Então, a imaginação ela precisa ser purificada. Atenção, eu acho que eu nunca falei isso em outros vídeos. A imaginação, a nossa imaginação, ela precisa ser purificada. Purificada de que modo? De que modo que eu passo uma borracha na minha memória? De que modo que eu lavo a minha imaginação? Veja, não tem como você passar uma borracha na sua memória, você lavar a sua imaginação. Tem como você renová-la. Tem como você eh, colocar outras coisas no lugar. Quem é da minha geração, né? Talvez tenha muita gente aqui da minha geração, né? Geração da fita cassete. Então, o pessoal da fita cassete, né? Você deve lembrar, e quando a gente pegava uma fita cassete, eu ainda tenho fita cassete aqui, tem umas músicas em francês que eu gosto muito, e eu tenho um gravador, né? Olha só, tem um gravador de fita cassete. Ainda restou essa relíquia aqui em casa, né? Aqui em casa, né? Aqui nas minhas coisas. Então, na fita cassete, você gravava uma música, uma palestra, alguma coisa que você gravava, e você tinha que ter muito cuidado quando você fosse gravar outra coisa, para você não gravar por cima, né? Por quê? Porque quando você gravava por cima, você não conseguia mais ver o que estava por baixo, e a tecnologia é essa, acabou. Uma vez que você gravou por cima, o de baixo acabou, né? Então, eu não sei exatamente o que acontecia, não entendo dessa tecnologia, né? Nem do presente, nem do passado, mas o fato era esse. Quantas pessoas da minha geração, né, quando a gente era jovem, tinha gente que gostava de gravar as músicas do rádio, né? Então, o locutor do rádio, eu nunca fiz isso, tá? Isso era mais coisa de menina. Mas eu não sei se algum menino fazia, mas as meninas gostavam muito disso. Quando tinha, por exemplo, aquele programa do rádio, as 10 mais, né? O hit da parada, né? Então, anunciava, em 11 horas vai ter as 10 mais, né? São as 10 melhores músicas. E aí, você tinha que deixar lá a fita cassete já lá para quando começasse, você dava o REC, né? E aí, enquanto tocava a música, você gravava aquela música que você queria escutar depois. O ruim é que, por causa dos direitos autorais e por causa dessas coisas que hoje a gente entende mais, né? Então, de vez em quando, o cara da rádio dizia Rádio 360 FM, não sei o quê, logo no finalzinho da tua música, eu ficava com raiva daquilo. Mas enfim, por que que eu estou contando essa história, né? Talvez você esteja se identificando aí com essa história da fita cassete, né? Porque a gente queria mesmo que a nossa memória fosse assim, né? Que a gente passasse uma outra imagem por cima das imagens ruins que a gente teve no passado. Bom, não dá, porque o nosso cérebro é bem mais. Nosso cérebro e também a nossa alma, né? É infinitamente mais complexo do que uma simples fita cassete. E não dá para apagar as memórias. Mas vejam, dá para. Não dá para passar por cima, mas dá para. Qual a palavra que eu uso? Privilegiar outras memórias. Tá? Então, a sua mente, a sua alma, ela, ela vai dar mais atenção, ela vai dar mais foco àquilo que você mais alimenta. Então, o que é que você precisa fazer para deixar de ter lembranças imorais, pensamentos do passado?
você precisa realimentar a sua alma com coisas boas. Porque talvez no passado, antes de você se converter, e agora vamos chegar na tecnologia do século XXI, agora no século XXI, você tem a internet. Então, talvez no seu passado, antes de você se converter, você tenha visto muitas coisas imorais na internet, você tenha lembranças de coisas imorais na internet. Infelizmente, não dá para apagar isso, né? Não dá para apagar essas lembranças. Às vezes não é a lembrança, mas é aquele tipo de pensamento, ele pode voltar, né, na sua mente e das formas mais terríveis possíveis. Então, como é que eu faço para que isso diminua? Eu coloco boas memórias, eu retrabalho a minha imaginação, tá? Eu alimento a minha imaginação com coisas boas. Então, de que forma eu posso alimentar a minha imaginação com coisas boas? Eu posso trabalhar a minha imaginação, fazer com que a minha memória, a minha imaginação, ela possa vir na minha mente, na minha razão, no meu consciente, com coisas boas em vez de coisas ruins. Então, alimentando com boas leituras, bons filmes, bons vídeos, boas músicas, boas conversas. Então, deixando entrar pelos sentidos, e aqui eu falo do olhar, do ouvir principalmente, então deixando entrar na sua alma, pelo olhar e pelo ouvir, coisas boas que vão se sobrepor, embora não vão apagar, mas elas vão ter mais relevância na sua mente, na sua memória e na sua imaginação do que aquelas coisas ruins do passado. Então, se você pega a palavra de Deus e você vê uma cena do Evangelho e você começa a imaginar aquela cena, imaginar Jesus, imaginar os discípulos, né, focar naquilo. Então, aquilo vai dando relevância na sua alma, na sua mente, né? Na sua imaginação. Então você vai povoar a sua imaginação de coisas boas. E aquilo vai favorecer a sua oração, a sua contemplação. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Vocês estão entendendo? Então, muito bem. Então, dando aqui até um nome técnico aqui para o que eu estou falando, né? Neuroplasticidade, né? Rogério, você é psicólogo? E a Andrea, ou Andrea, não sei como é que se pronuncia, está dizendo, lembrando aquela famosa frase de Santa Teresa, né? A imaginação é a louca da casa. Então, eu falo isso como diretor espiritual, né? Sempre que eu falo como sacerdote, né? Então, como diretor espiritual. Alguns de vocês me pedem para fazer direção espiritual. Eu vou começar a assumir que eu sou o diretor espiritual indireto de vocês, né? Não sou direto porque eu não posso falar com vocês pessoalmente, mas eu sou indireto, né? Então, quando você alimenta a sua mente, alimenta a sua alma de coisas boas, estas coisas boas vão tomando lugar daquelas coisas ruins que são as memórias dos seus pecados passados, né? Elas vão tomando o lugar, não é isso? Ok? Então, isso é muito importante. Então, hoje eu vou ensinar para vocês, ou pelo menos a gente vai recordar, talvez muitos de vocês já façam, um outro tipo de leitura espiritual, né? Por isso que o nome da live é leitura espiritual, não é léxio, tá? Léxio divina é a leitura espiritual da Bíblia, né? O Rogério está dizendo que é professor de educação física. Neuroplasticidade faz parte de treinamentos. Não sabia. Interessante. Dos atletas, é, Rogério? Com certeza, Marcos. O Marcos está dizendo que o São Padre Pio chegou a fazer direção espiritual com carta. A diferença entre ele e nós é que ele era santo, com certeza, né? Então,
A leitura espiritual, ela é muito recomendada pelos santos, né? Ela é muito recomendada pelos homens de Deus, pelos homens de oração, por aqueles que nos ensinam a rezar. Quem é que nos ensina a rezar? Em primeiro lugar, é o Espírito Santo, né? Mas, de modo, como modelo humano, nós temos os santos, né? Os santos foram santos porque rezaram, então eles sabem rezar, né? Então, a leitura espiritual, ela é muito recomendada, é a leitura dos livros, tá? Livros espirituais. Eu separei aqui alguns para fazer até um teste aqui com vocês. Então, para que serve a leitura espiritual? Ela serve para alimentar a nossa alma. E também ela pode servir como motivo da nossa meditação, tá? Então, como um impulso para a nossa meditação, porque você pode fazer meditação, ou seja, sua oração íntima com Deus, sem nada. Você pode ir para diante do Santíssimo, fechar os seus olhos e começar a rezar, né? E meditar sobre algum ponto, contemplar uma imagem, um crucifixo, meditar sobre a paixão, etc. Mas, principalmente para quem está começando, para quem tem dificuldade, para quem se distrai muito, é de muito auxílio a leitura espiritual. Então, a leitura espiritual, ela vai ser uma mão na roda, vamos falar assim, para as pessoas que têm problemas com distração, que têm dificuldade de foco, tá? Gente, essa nossa dificuldade de foco, ela é o mal dos últimos anos. Por que o mal dos últimos anos? Porque com o advento do smartphone, nós ficamos muito atentos ao celular, né? Muito atentos ao celular. E a atenção ao celular, né? O foco no celular, ele gera também na nossa mente um problema. Embora ele tenha benefícios que a gente pode ter acesso a esse vídeo que você está vendo agora, né? Essa live que eu estou fazendo, há muitas coisas boas, a informação, a gente pode manifestar a nossa opinião, a gente pode, enfim, tem coisas boas, mas ao mesmo tempo o excesso de uso das tecnologias, eles tiram a nossa capacidade de concentração, né? Tiram a nossa capacidade de concentração. Então é muito comum que você tenha distrações na oração. As distrações na oração, a dificuldade de estudo, as crianças têm dificuldade de estudar. Por quê? Pelo acesso precoce às tecnologias, né? Ao celular, por exemplo. Então, nossa mente é barulhenta, né? A Eveline está dizendo aqui. A de todos nós tem sido muito barulhenta pelo excesso de imagem, pelo excesso de informação. Então é importante que a gente faça um exercício para a gente se apegar mais aos livros. Claro, a gente não pode, não vou dizer agora que você joga o seu celular fora, que você não entra no YouTube, senão você não assiste meu canal, né? Então não é isso, mas a gente, para rezar, muitas vezes vai ser necessário que você se utilize de livros. Então, o livro, ele lhe ajuda a focar. Quando você está atento à leitura, então você não é algo eletrônico, não é algo que vai aparecer outras imagens, que vai passar logo, né? Uma das características da internet é essa rapidez, né? Então tem gente que nem gosta de live porque acha que live demora muito, quer um vídeo de 2 minutos, porque quer passar para outro, para outro, para outro, não é verdade? Né? Então, vou falar. Então, o Vinícius aqui está perguntando aonde acha esse livro. Bom, eu nem falei, né? Essa semana, acho que começou ontem, nós estamos com 10 dias de promoção lá na nossa livraria, tá, gente? São promoção de até 60% de desconto. Então, se você quiser, depois da live, você pode dar uma passadinha lá. E eu deixei aqui também no primeiro comentário, eu deixei também uma lista de vários livros que estão em promoção, e você pode olhar depois da live lá, tá bom? Mas esses livros que eu separei aqui, eu acho que todos eles, tenho quase certeza que todos eles estão em promoção lá na livraria. Então, para fazer leitura espiritual, lembra o que eu falei que para fazer a Lexio pode ser qualquer Bíblia, mas de preferência uma Bíblia
que não tenha muitas notas de rodapé, porque você não vai estudar, mas você vai rezar, tá bom? Então, para fazer leitura espiritual, eu vou lhe dar algumas dicas. Pega o seu caderninho da live agora para você anotar as dicas que eu vou dar da leitura espiritual. Primeira coisa, pegue um livro que você goste. Então, primeira coisa, um livro que você goste, que a leitura seja prazerosa para você. Então, não adianta você pegar um livro de um autor ou de um assunto que você não gosta, não se sente muito bem, tá bom? Então, primeira coisa, você vai pegar um livro que você gosta. Segunda coisa, é uma sugestão, peça orientação do seu diretor espiritual, do seu confessor, tal? Diretor espiritual ou confessor, aquele padre que lhe orienta espiritualmente. Se no caso o padre que lhe orienta espiritualmente sou eu, então eu tenho algumas sugestões para você, tá? Então anotou? Primeira coisa, um livro que você gosta. Segunda coisa, peça orientação do seu padre espiritual, do seu pai espiritual, o sacerdote que lhe orienta, né? Seja o confessor, etc. Terceira coisa, o livro tem que ser espiritual e não um livro de estudo. Então, de preferência, um autor santo ou a narração da vida de um santo, tá? Então, o assunto tem que ser espiritual, ok? Então, eu quis fazer aqui eu vou fazer aqui tipo uma brincadeira com vocês, tá? Uma brincadeira bem rapidinho aqui, tá? Eu peguei alguns livros e eu vou mostrar para vocês esses livros e vocês vão me dizer se esses livros podem ou não podem ser, são adequados ou não são adequados para fazer a leitura espiritual, tá bom? Não, não é sorteio, é só uma brincadeira. Eu bem que poderia sortear. Gente, sabe por que eu não faço sorteio? Porque eu não sei fazer. Se alguém souber fazer, me ensine aí, porque eu não sei fazer sorteio. Tá bom? Então vamos lá. Esse livro aqui, A Oração de Santo Afonso, ele é ou não é adequado para fazer leitura espiritual? O que é que você acha? Com certeza sim, né? Ele não só é adequado, como é o livro que eu recomendo, tá? Então, se você me tem como seu diretor espiritual e você não leu esse livro ainda, você está em desobediência. Você tem que ler esse livro, tá bom? Porque é muito importante. É o livro número 1 para você que está começando a sua vida espiritual, ok? Depois eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre esse livro. Esse livro aqui, Corpus Christi, a Sagrada Comunhão e a Renovação da Igreja, é do Dom Atanásio Schneider. Ele é ou não é? Já leu esse livro? Gente, veja bem, talvez pela capa você ou pelo título você não saiba se o livro é adequado. Então você precisa dar uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha, ok? Aparentemente, o livro é adequado para fazer leitura espiritual, tá? Mas você tem que dar uma olhadinha. Eu acredito, né, e recomendo também, porque, bom, do Atanásio nem se fala. Mas não é pela qualidade do livro, tá? Todos os livros que eu vou mostrar para você aqui são livros excelentes, mas esse é ou não é adequado para leitura espiritual, ok? Então, exatamente. Se for um livro de estudo, como alguém está colocando aqui no, no chat, então não é adequado. O Tesouro Oculto, Méritos e Excelências da Santa Missa, do meu xará, meu onomástico São Leonardo, de Porto Maurício. É ou não é adequado? Com certeza sim. Isso aqui é uma meditação, né? Então tem livros que já são meditação, tá bom? Tratado do Inferno, é ou não é adequado? Com certeza, sim, né? Outro. Tratado do Purgatório, também, né? Então tem todos esses que eu estou mostrando aqui, tem lá na livraria.
A verdadeira história da Inquisição. O que é que vocês acham? A verdadeira história da Inquisição. É ou não é adequado? Não, não é adequado. Por quê? Porque isso daqui é um livro de história. É um livro para você entender a Inquisição. Tá? Um livro de estudo. É um livro ótimo para estudar, mas não é adequado para rezar. Ô padre, mas será que eu não posso tirar temas para eu rezar com esse livro? Pode. Pode ser que você, no estudo desse livro, você tire temas para rezar, tá bom? Mas não é um livro que você vai levar para a Capela do Santíssimo, porque talvez você vai ler, mas vai só encher a sua mente. E veja, a diferença do estudo, da leitura de estudo para a leitura espiritual, é que na leitura de estudo você vai alimentar o seu intelecto, o que é muito bom. Mas na leitura espiritual você vai alimentar a sua alma, né? O que é melhor. Ok? Vamos lá. Continuando a brincadeira aqui. Catecismo Maior de São Pio X é adequado ou não para a leitura espiritual? O que é que vocês acham? Muito bem. Não, não é adequado, porque ele é próprio para o estudo. Não significa que não é um livro excelente, que você não deva ter, né? Aconselho todo mundo a comprar o Catecismo de São Pio X. Quem não tem, compre, vale muito a pena. Mas não é para a leitura espiritual. Uma outra coisa importante, mas vamos lá, vou terminar aqui a lista dos livros que eu coloquei. Confessai-vos bem, do Padre Luiz Chiavarino, é ou não é adequado? Talvez você não saiba, porque você nunca leu, né? Aparentemente não é, só que é, tá, gente? É. Ele é, ele aparentemente não é, tá? Mas ele pode ser. Por quê? Porque esse livro, ele é feito como se fosse, o Tiago aqui já leu? Ah, já leu, né, o Tiago? Tatiana leu também. Então, esse livro, ele é uma direção espiritual. Então, é um padre conversando com um jovem e fazendo uma direção espiritual com ele sobre a confissão. Então, ele pode também ser utilizado para a sua oração. Não é um livro assim de estudo, tá? Então, ele tem exemplos de santos, ele vai mostrando, enfim, histórias de santos que podem lhe ajudar, histórias verídicas, né? Esse aqui, Ensino IESO, o que é que vocês acham? Esse daqui, gente, ele não é bom para leitura espiritual. Ele é excelente, ele é fantástico, né? Ele é magnífico, né? Perfeito, é o adjetivo que você quiser usar aqui, tá? Por quê? Porque ele é um livro isso aqui é um livro onde um padre, tá? De um mosteiro na Irlanda, um mosteiro tradicional na Irlanda, católico tradicional. Então, é um livro onde um padre ele tem locuções interiores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante do Santíssimo Sacramento, Jesus dá locuções interiores, ele tem um dom especial. E o livro é o diálogo dele com Jesus, então tem coisas que Jesus que fala. É fantástico. Então, é um livro para você levar para o Santíssimo. Aliás, isso aqui eu recomendo muito para padres, né? Seminaristas. Então, se você conhece algum seminarista que não tem dinheiro, faça essa caridade para o seminarista, dê de presente, né? Ou para o seu pároco, ele vai gostar muito, né? Deixa eu dar um conselho para você que vai dar livros, né? Quando você der livros, você nunca escreva no livro, assim, ó. Dedico esse livro ao padre fulano de tal. Nunca faça isso. Por quê? Porque pode ser que o padre já tenha o livro e ele não vai ficar sem graça, vai ficar com mais de um livro, tá bom? Calma, Maria Cida. Maria Cida tá chorando aqui, com vontade de ler, tá? Então você coloca um cartãozinho dentro
tá bom? Como dedicatória. Porque o padre pode pegar esse livro e dar de presente a outra pessoa, ou ele pode já ter um igual, né? Ou ele pode até querer trocar na livraria, né? Tá bom? Então, serve para qualquer pessoa que você for dar um presente de um livro, você não risque o livro, tá? Você coloca um cartãozinho com a dedicatória dentro. Ou então você manda um bilhete, tá bom? Arrancar a página, né? Vai ficar feio, né? Arrancar a página. O Rubens está dando a ideia de arrancar a página. Então, Ludmila, essa live é para o seu namorado, né? Ok? A Ludmila está dizendo aqui no chat que o namorado dela estuda muito, mas está tendo aridez e dificuldade de rezar. Então, essa live é para isso. Então, gente, eu lembro que eu falei para vocês sobre a nossa volta à missa. Olha, essa quarentena está dando o que falar, né? Essa quarentena está dando muito trabalho para a gente. Mas eu queria dizer uma coisa que é óbvia, vai acabar, não é possível, um dia acaba esse negócio, né? Um dia vai acabar e vou desligar aqui, deixar de ver o chat, porque fica ruim para mim. E quando acabar a quarentena, nós devemos ter alguns cuidados. E não estou falando aqui de cuidados com álcool, né? Que o meu álcool em gel, né? Passar álcool nas mãos, né? De usar máscara, que é minha máscara. Eu ganhei, ó. Nunca usei. Sério, nunca usei. Aqui, ó. Álcool em gel. Máscara. Uns cuidados que a gente tem que ter, né? Para ir para a missa, álcool em gel e máscara, né? Porque tem um vírus mortal, vai matar a gente, vai matar. Fala, meu Deus. Gente, tem outro vírus que isso daqui não serve para nada. Isso daqui não serve para nada. E que é muito mais mortal do que o corona. Chama-se pecado. Para esse vírus, só isso daqui serve. Eu estou muito preocupado já com essa volta à missa. Com esse desejo de voltar à missa, que é maravilhoso. Mas a minha preocupação é o seguinte: esse cuidado que você está tendo, que não estou dizendo que não é para ter não, tá? Não estou dizendo que não é para ter não. Cuidado com máscara, com álcool em gel, com medo de você ficar doente, né? De talvez, existe uma possibilidade, pode ser remota, mas de talvez essa doença levar você à morte. É uma possibilidade remota, tá? Remota. Embora a mídia faça todo esse escarcéu, mas a possibilidade de você, jovem, saudável, a maioria de vocês aqui que está na minha live, acredito que são jovens e saudáveis, a possibilidade de você morrer é muito remota, é quase nula. Você talvez não seja da linha de risco, né, como eles falam. Mas, porém, essa preocupação com álcool em gel, com máscara, ela não é equivalente à preocupação que você deveria ter com a sua alma. Ela não é equivalente com a preocupação que você deveria ter com a salvação da sua alma, com a salvação eterna da sua alma, porque o vírus mata o corpo, mas o pecado mata a alma. E Jesus disse no Evangelho: não temais aqueles que matam o corpo, mas aquele que pode lançar a alma no inferno. Foi isso que Jesus disse no Evangelho. Jesus disse isso para os discípulos terem coragem de enfrentar o mundo e não ter medo de dar a vida por Jesus. Mas como a gente vê católicos apavorados com o vírus, fazendo de tudo para proteger o seu corpo. E repito, tem que proteger, ninguém é para ficar doente à toa, nada disso. Você tem que proteger você em função dos idosos, principalmente. Claro que eu não quero que a minha mãe morra, que é idosa, nem a minha avó morra, que é idosa. Claro que eu não quero.
Eu não fui para o Ceará por causa disso, para proteger a minha mãe e a minha avó. Mas, por outro lado, eu não vejo a mesma preocupação dos católicos com a salvação da alma. Eu não vejo essa mesma preocupação. E vou dizer mais, preste atenção que eu vou falar agora. Vou até colocar aqui o microfone mais perto. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Cuidado para que a volta não seja muito pior do que a ausência. Como assim, padre? Porque você pode achar que você pode voltar para a missa como se nada tivesse acontecido, com todos os pecados que você pode ter cometido durante a quarentena, e comungar como se nada tivesse acontecido. Né? Imagina, São Paulo diz, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quem come e bebe o corpo e o sangue de Cristo indignamente, come e bebe a própria condenação. Imagina se te desse um copo de coronavírus. Bebe aí. Tu ia beber? Não quero fazer essa comparação absurda, mas para quem está em pecado mortal, comungar é a mesma coisa de... Bom, não faz efeito nenhum, é um sacrilégio se você estiver em pecado mortal. É um sacrilégio. Né? Então, preste atenção, quando você for voltar para a Santa Missa, se você, nesses 2 meses, não cometeu nenhum pecado grave, parabéns, que bom, não fez mais do que sua obrigação. Mas, se você tiver caído em tentação, se você tiver cometido pecados graves, não comungue. A sua ânsia não deve ser de comungar, a sua ânsia deve ser de salvar a sua alma, de confessar. E preste atenção, gente desinformada, gente sem escrúpulo ou gente com pouca formação, não vou julgar, talvez seja você. Estão dizendo por aí que o Papa já perdoou todo mundo. Não, não, não. Não existe essa história não, gente. Não existe essa história do Papa perdoou todo mundo, nada disso. O que o Papa deu foi uma indulgência. A indulgência é o perdão das penas do purgatório. E é claro que o Papa mesmo incentivou, eu também incentivei, obviamente, seguindo, né, o Santo Padre, a você fazer a contrição perfeita. Você fazer um ato de contrição. O que é o ato de contrição? Se arrepender sinceramente dos seus pecados, de todos os pecados, e no ato de contrição, inclusive os veniais, fazer o propósito de nunca mais cometê-los e prometer de confessar o mais rápido possível. Quando você faz essa promessa, estando arrependido por amor a Deus e não por medo do inferno, aí eu quero ver, né? Porque a contrição ela só vale se você estiver arrependido por amor a Deus e não por medo do inferno. Então, se você faz essa contrição, você alcança o perdão, tá? Você alcança o perdão de Deus. Agora, atenção, atenção. Mesmo que você tenha feito tudo isso, a contrição perfeita, você não pode comungar. Não pode, tá? Você não pode comungar. A contrição perfeita, a contrição, primeiro, é uma graça de Deus. Segundo, ela vai lhe dar um alívio de consciência para que você não morra em pecado mortal. Mas para comungar, você precisa confessar. Independente de você ter feito a contrição mais perfeita do mundo. Você precisa confessar. E eu expliquei isso no vídeo passado. Você veja aí o vídeo que eu expliquei comunhão sem confissão. Acho que foi uns 3 dias atrás eu publiquei esse vídeo. Então preste atenção, tá? É muito perigoso você achar que assim que as portas da igreja abrirem, você deve correr para a mesa da Eucaristia. Alto lá. Você tem que fazer um exame de consciência e você tem que ver, eu estou digno de comungar? Se você está, muito bem, vá comungar. Se não, você vai o quê? Confessar. Tem alguém que disse, padre, mas aqui estão dando aquela confissão assim a granel, né? E sabe o que é a granel? A granel é junta tudo, dá aquele num pacotão, né? O padre absolve todo mundo, nem escuta os pecados. Isso é trabalho de preguiçoso, tá? E isso não vale.
Eu vou lhe dizer uma resposta do arcebispo, do meu arcebispo original, né? Arcebispo de Fortaleza. Ele falou, falando sobre isso, né? Ele disse o seguinte: veja, quando acabar, né, o Tobias está falando aqui, a confissão fast food, né? Quando acabar a pandemia, as pessoas vão voltar ao seu trabalho normal? O motorista de ônibus vai continuar dirigindo o ônibus, o garçom vai continuar servindo as mesas, e da forma normal? Vai. Então, por que que o padre vai ter que agora fazer diferente? Por que que não volta ao normal também? Né? Se todas as outras coisas vão ser... Imagina tu ir para o médico, imagina aí, você está doente, Imagina aí, tu está doente, presta atenção aqui vocês, você está doente, aí você vai para o hospital. Como tem muito paciente, aí o médico chega assim, tá? Faz de conta que o médico é o padre. Aí o médico chega assim na sala, olha, ó, levanta a mão aí que está com dor de cabeça. Levanta a mão aí que está com dor na perna. Levanta a mão aí quem está com tontura. Levanta a mão aí quem não está dormindo bem. Aí começa a dizer os sintomas. Aí pronto, então tá aqui, ó. Receita, aspirina para quem está com dor de cabeça. Aqui, ó, Tilenol para quem está com dor no pé. Aqui é aritromicina, sei lá, que usinas, binas, trina, para quem está com isso, aquilo. Vão pegando aí, ó, porque eu não tenho tempo de atender vocês de um por um, não. Porque aqui é a granel, entendeu? Porque teve essa pandemia aí, a gente ficou muito aqui atarefado, então a gente vai atender aqui, é todo mundo, aqui, ó, a massa, né? A granel. É assim que você vai querer esse atendimento aí? Vai querer? Vai querer? Você acha que serve esse negócio? Não serve. Então, como é que você vai querer uma confissão a granel desse jeito? Você vai ter que falar para o padre, tá? Seus pecados. Não, é porque o problema é que, uau, eu vou morrer, Ave Maria, né? Tá aqui álcool, bebe o álcool, né? Eu vou morrer. Mas pro inferno ninguém, né? Pro inferno ninguém liga, pro inferno a gente vai. Não tem problema nenhum ir pro inferno. Mas ficar doente, Maria, chega, Nossa Senhora, eu vou ficar doente. Maria, álcool. Não é assim? Não é assim a humanidade? Quer dizer, doença, Maria. Agora, pecar até lascar em banda de lata, ninguém liga, né? Ninguém liga. Cuidado, né? Cuidado. Deus é amor e misericórdia, mas também é um justo juiz. E ele vai ver, Deus está vendo a sua preocupação com álcool e a sua falta de preocupação com oração, com confissão, com a missa, né? Deus está vendo a sua falta de preocupação com a sua alma. Não é verdade? É. Ninguém tem medo, né, de perder o céu. Não é verdade? A Débora está dizendo, ri para não chorar. Ri para não chorar mesmo. Então, bora lá. Vamos fazer a nossa leitura espiritual? Vamos colocar álcool na alma. O William já está falando aqui. Eu estou rindo aqui do Fabiano. Fabiano, tem coisa que eu não posso repetir, Fabiano. Então vamos lá. Então, gente, como eu falei, esse está em promoção até próximo sábado, lá na nossa livraria. Aproveite, tá, para você comprar algum livro espiritual. Um conselho que eu dou é faça compras comunitárias. Por exemplo, junte amigos e compre várias coisas juntas, porque aí o frete sai bem mais em conta quando é dividido com várias pessoas. Ou então você aproveita e compra vários livros, porque se vai para o mesmo endereço, é o mesmo frete, tá bom? Porque alguém pode reclamar, porque às vezes você vai comprar um livro, só um livrinho, o frete é bastante caro, porque você mora muito longe. Então você aproveita, compra vários livros, que são a mesma coisa, ou então você junta com sua prima, sua tia, sua avó, sua mãe, o seu marido, sei lá, você junta o seu grupo de oração,
tá? Os catequistas, os crismandos, você junta e faz uma compra coletiva e manda todos para o mesmo endereço, que aí o frete fica barato, tá bom? Até o dia 6, tá? A promoção vai até o dia 6. Dia 6 é o próximo sábado, tá bom? Primeiro sábado da semana que vem, exatamente. Então vamos lá, vamos pegar aqui o nosso livro, que eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a nossa leitura espiritual. Eu vou fazer rapidinho, tá, gente? Próxima semana a gente continua, tá? Porque isso aqui eu quis dar essa introdução para vocês. Então, você vai pegar o livro e você vai ler. Por isso que eu disse, você tem que escolher um livro espiritual, não um livro de estudo, tá? Você não vai estudar, você vai pegar um livro espiritual. Por exemplo, peguei aqui o Santo Afonso, tá? Que é o livro que eu recomendo para todo mundo. Para começar, olha como é que eu leio esse livro do Santo Afonso. Não sei se você consegue ver aí, ó. Consegue? A imagem do celular não é muito boa, mas eu vou grifando, eu vou escrevendo, eu vou circulando as palavras, né? Porque aquilo que vai me tocando, né? O livro do Inferno Mostrou de Segui, sim, eu mostrei aqui. Eu acho que eu mostrei aqui, né? Tá? Então, vamos pegar aqui o Confessai-vos Bem, do Padre Luiz Chiavarino. Ao Confessai-vos Bem. Então, você vai pegar o livro e você vai ler tranquilamente. Só que você vai ler num ambiente de oração, porque você está fazendo uma leitura espiritual. Você pode ler na capela, você pode ler naquele momento que você separou para rezar. Você não vai ler num ambiente que não é de oração, tá bom? Por quê? Vou já lhe explicar. Então, o livro começa assim: o principal motivo da perdição. Então, o livro, como eu falei, é uma direção espiritual. Então, tem o discípulo, que é um jovem, né? E o mestre, que é o padre. Então, começa assim: Padre, poderia explicar-me a razão deste livro? Chamei-o assim por causa do fato seguinte. Conta-se, certa moça, tendo caído por desgraça num desses pecados que tanto envergonham na confissão. Aí aqui, lembra que a gente viu quando a gente estava estudando a Bíblia, que pode vir coisas na sua lembrança, na sua memória, que você se identifica. Então aqui você já na primeira frase do livro, no primeiro parágrafo, você pode lembrar, poxa, tenho tantos pecados que eu tenho vergonha, talvez até venha na sua mente algum pecado que você nunca confessou. Mas vamos continuar a leitura. Conta-se certa moça, tendo caído por desgraça num desses pecados que tanto envergonham na confissão, vivia triste e desconsolada. Passaram-se assim muitos meses, sem que nenhuma das companheiras da coitada descobrisse a causa de tanta aflição. Neste ínterim, aconteceu que a sua melhor amiga, muito virtuosa e devota, morreu santamente. Uma noite, a chamam pelo nome, quando está no melhor do sono. Reconhece perfeitamente a voz da amiguinha morta que vai repetindo. Confesse-se bem, se você soubesse o quanto Jesus é bom. A moça tomou aquela voz por uma revelação do céu. Criou coragem e, decidida, confessou o pecado que era a causa de tanta vergonha e de tantas lágrimas. Naquela ocasião, tamanha foi a sua comoção, tão grande o seu alívio, que depois disso contava o fato a todo mundo e repetia por sua vez. Experimentem e vejam o quanto Jesus é bom. Muito bem, o discípulo responde para o padre. Acredito nisso plenamente, porque já fiz mais de 100 vezes
a experiência de tal verdade. Agora o padre fala para o jovem. Pois então, agradeça a Deus de todo o coração e continue a fazer boas confissões. Ai daquele que envereda pelo caminho do sacrilégio. É essa a maior desgraça que nos pode acontecer, porque dela não temos mais a força de nos afastar. E assim prosseguiremos, talvez até a morte, precipitando-nos no abismo da perdição eterna. Responde o jovem. É assim tão nefanda uma confissão mal feita? E o padre diz: é o principal motivo, a causa capital da perdição. Deveras? Assim é, infelizmente. São as confissões mal feitas o motivo pelo qual tantas pessoas perdem suas almas e vão para o inferno. Mas não há exagero nisso, exagero nenhum. E nem sou eu quem o diz. Afirmam-nos os santos que melhor conhece as almas e viu Santa Teresa em uma visão. Estava a santa rezando, quando de repente abrem-se diante dos seus olhos uma voragem profunda. Para quem não sabe o que é voragem, é um abismo. Cheia de fogo e de chamas. E nesse abismo precipitam-se com abundância, como neve no inverno, as pobres almas perdidas. Assustada, a santa levanta os olhos ao céu e, meu Deus, exclama, meu Deus, o que é que eu estou vendo? Quem são elas? Quem são todas essas almas que se perdem? Com certeza devem ser as almas dos pobres infiéis. Não, Teresa, não, responde o Senhor. As almas que neste momento vês precipitarem-se no inferno, com o meu consentimento, são todas elas almas de cristãos como tu. Mas então devem ser almas de pessoas que não acreditavam, que não praticavam a religião, que não frequentavam os sacramentos. Não, Teresa, não. Fica sabendo que essas almas pertencem todas a cristãos batizados como tu, e que, como tu, eram crentes e praticantes. Mas se é assim, naturalmente essa gente nunca se confessou, nem mesmo na hora da morte. No entanto, diz Jesus para Teresa, são almas que se confessavam e confessavam-se também antes de morrer. Confessaram-se também antes de morrer. Aí Teresa fala para Jesus: por qual motivo então, ó meu Deus, são elas condenadas? Jesus responde: são condenadas porque se confessaram mal. Vai, Teresa, conta a todos esta visão e recomenda aos bispos e sacerdotes que nunca se cansem de pregar sobre a importância da confissão e contra as confissões mal feitas, a fim de que os meus amados cristãos não transformem o remédio em veneno, a fim de que não se sirvam mal deste sacramento, que é o sacramento da misericórdia e do perdão. Eu nem preciso continuar a leitura. Então, se você leu até aqui, você já pode ter o seu coração tocado. Será que eu tenho feito boas confissões? Será que eu tenho dito para o Padre o número dos meus pecados? Pelo menos o número arredondado, aproximado dos pecados graves. Será que eu não... Pode vir na sua mente nesse momento algum pecado do passado que você nunca confessou, por vergonha, por medo, e assim anulou todas as confissões seguintes? Será que não é o momento de você fazer uma boa confissão? Então, nesse momento da leitura espiritual, se você se sente tocado por Deus, você fecha o livro, baixa a sua cabeça, conversa com Jesus.
Senhor, me perdoe pelas minhas confissões mal feitas. Eu não tenho consciência de ter deixado pecados para trás, mas eu tenho consciência, Senhor, de quantas vezes eu confessei sem a devida dor, como se eu não tivesse muito arrependido. Eu confessei de modo rápido, só porque eu queria comungar. Eu confessei sem fazer um bom exame de consciência, sem me preparar direito. Me confessei mal. Talvez eu não tenha feito nenhuma confissão sacrílega, escondendo pecados do Padre, mas talvez eu tenha cometido o erro de não me preparar bem, de não ter feito penitência depois da confissão, de não ter pedido ao Padre uma penitência, caso ele tenha esquecido. Enfim, talvez eu não tenha confissões inválidas, mas eu tenha confissões mal feitas. Senhor, eu quero prometer, tenha coragem de prometer a Deus. Eu quero prometer que, a partir de agora, as minhas próximas confissões, eu quero fazer com mais compunção de coração, com mais dor, com mais fervor, com mais amor, com mais diligência, com mais cuidado, com mais assiduidade. Que eu não vou comungar se eu não tiver feito uma boa confissão. Entenderam o que é a leitura espiritual? Então, daqui desta leitura, você continua a conversar com Jesus. Agradeça a Deus. Vou dar outra aqui. Agradeça a Deus, por exemplo, pelas vezes que você foi acolhido pelo sacerdote. Me desculpe falar, muitas vezes vocês leigos exigem de nós, padres, que nós cumpramos a nossa missão. Mas muitas vezes vocês não têm pena de nós. Muitas vezes vocês esperam a nossa paciência, mas vocês não têm paciência conosco, que nem o Chaves, né? Muitas vezes vocês esperam a nossa atenção, mas vocês não têm atenção a não pecar. Nós temos a obrigação de atender às confissões, mas você não tem direito de pecar. Preste atenção, você não tem direito de pecar. Vá para a confissão humilde. Vá para a confissão com a cabeça baixa. Vá para a confissão não para afrontar o padre, mas para se encontrar com Jesus. Não importa o que o padre diga, não importa se o padre está mal vestido, ou se o padre está fedendo, está com bafo de alho, não sei, não interessa. Interessa que ali ele representa Jesus. Né? Então a gente tem que ter essa humildade. Talvez com a leitura espiritual de hoje, você tenha pensado, quantas vezes eu não fui humilde, quantas vezes eu fui grosso, quantas vezes eu fui impaciente na fila da confissão, porque o irmão que foi na minha frente demorou demais. Você julgou, você pecou na fila da confissão. Você lá sabe se o irmão que foi na sua frente, talvez ele tenha uma depressão que você nem sabe. Talvez ele esteja tentando se matar e o padre está tentando convencer ele a não se matar. Então que ele fique lá meia hora, não interessa. Se ele sair de lá livre, mas você na fila da confissão você estava pecando. Não sai dali, alugou o padre para ele. Quem nunca fez isso, joga a primeira pedra. Né? Então, queridos, vocês gostaram de hoje? Gostaram desse início de formação sobre a leitura espiritual? A gente pode continuar com esse assunto próxima semana? O que é que vocês acham? Então, próxima semana a gente vai continuar, tá bom? A gente vai fazer um outro trecho de leitura espiritual. Hoje teve uma introdução grande, porque eu fui explicar para vocês, né? Mas na próxima semana a gente vai ter outro trecho, tá bom? O Apostolado Petrinho já está preparando o meme aqui, né? Apostolado Petrinho, para quem não sabe, ele é o autor dos meus memes aqui. Ele pega os vídeos e faz meme. Para as pessoas escrupulosas, tá? Esse livro pode ser um pouco pesado, tá bom? Para as pessoas escrupulosas. Aconselho esse
e aconselho aqui A Arte de Aproveitar das Próprias Faltas. Também tem lá na minha livraria. A Arte de Aproveitar das Próprias Faltas, tá? Então, conselho que eu dou para as pessoas que sofrem, que têm um escrúpulo muito elevado, tá bom? Então, é bom para a leitura espiritual. Ok? Aqui no primeiro comentário, já deixei fixado, você vai ver uns links que eu coloquei para o Telegram. Tá? O Telegram é um aplicativo como o WhatsApp e eu tenho lá um grupo de formação onde eu dou formações que eu não dou aqui no meu canal e tem uma comunidade apenas para as pessoas que têm problemas de consciência, né? Que têm dificuldade de discernir o pecado grave do pecado venial, que são escrupulosos. Então, os dois links estão aqui no primeiro comentário, tá bom? Então, eu vou me despedir de vocês, dando agora a bênção. Então, para quem... Todos os livros que eu falei aqui, tá, servem para meditação, tá bom? Para quem está começando agora, eu aconselho esse daqui, tá? Tá bom? Mas todos os livros que eu falei aqui na live servem para meditação. Gente, eu ganhei um presente essa semana. Esse livro aqui, ó. Estou doido para ler, do Carlo Acutis. Quem me deu foi o próprio perfil do Carlo Acutis do Instagram. Depois eu vou fazer um vídeo lá no Instagram agradecendo. Estou doido para ler. Tá bom? Então vamos pedir a bênção do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco e com teu espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima.